Edenilson, está entrando no ar o nosso programa. Todos os dias nós levamos para você. Quero agradecer a imensa pessoa que tem visitado o nosso canal, você aqui do Short que tem visitado o nosso canal. Então, o programa tem uma cara religiosa, mas ele não é um programa religioso, se é que eu posso falar isso para todos vocês. Fique aí, que a gente tem algumas informações para falar sobre os livros apócrifos. Denilson, o que são os livros apócrifos? São os livros que foram retirados do canal da Bíblia. Assim como a gente faz um trabalho no Short, lá de avisar o pessoal, de mostrar algumas coisas, nós mostramos esses livros aqui. Nós lemos livros, vários livros. E nesses livros, o que nós descobrimos com o nosso canal? Está vendo esses livros aqui? O que nós descobrimos através da leitura desses livros? Bom, nós descobrimos muitas coisas mesmo. Nós descobrimos, por exemplo, que o Adão não tinha uma altura do nosso tamanho. O Adão media mais de 10 metros de altura. Nós descobrimos também que Adão brilhava. Adão ele era envolto de uma luz. Você sabia disso? Envolto de uma luz muito brilhante. E fomos vindo com várias revelações. Por exemplo, o livro de Enoque. O livro de Enoque, ele não é contado dentro dessa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia aqui, ela te dá uma... essa Bíblia, eu costumo falar que é o resumão. Ó, essa Bíblia, ela foi escrita pelos padres. Vamos lá. Essa aqui foi escrita pelos padres. Todos esses livros também aqui é Bíblia. Todos esses livros são Bíblias. E foram retirados. Eles foram retirados daqui de dentro. Mas o que foi colocado na sua cabeça? Quando você pega a Bíblia, você lembra o quê? De irmão, de crente, de fanáticos religiosos e tal, né? Assim que você lembra a Bíblia, né? Porque a gente sempre lembra a Bíblia porque a gente é levado a pensar que a Bíblia foi feita para ficar dentro de igreja. Mas a Bíblia não é livro de igreja. A Bíblia é um livro que ela deveria estar na matéria, no currículo escolar, como história. Eles retiraram a Bíblia e botaram a Bíblia num cunho religioso. Mas a Bíblia não é religiosa. A Bíblia é um conto de algo que aconteceu no passado. E muitas dessas coisas foram ocultadas para que as pessoas não pudessem, como uma manipulação, né? Mas, graças ao Pai, isso está acabando. Então, a gente está olhando para a Bíblia, não como, né, a Bíblia como uma bússola para a gente, né, para nos orientar. Então, tem várias Bíblias. Tem Bíblias... Essa daqui é judaica, Bíblia Dalet, é uma Bíblia judaica. E a Bíblia dos padres, né, do João Ferreira de Almeida. Então, tem várias Bíblias. Essa daqui, ela vem contando a história do povo, o povo judeu. Todo o povo judeu e a saga dos hebreus. A mesma coisa a Bíblia da Igreja Católica, que você tem aí na sua casa. E o que eu quero transmitir para você aqui agora? Está vendo essa Bíblia aqui? Nessa Bíblia e nessa Bíblia que eu estou lendo aqui, essa aqui, isso é uma Bíblia, que tu está atrás de mim aí, é uma Bíblia. E eu vou ler já para vocês. Ela contém um nome que talvez você pode ficar escandalizado. Você pode ficar escandalizado. Mas eu queria avisar você que é evangélico, que é espírita, católica, brasileiro. Tá vendo esse nome aqui, ó? Yahushua. Tá vendo esse nome? Tá? E esse nome aqui, ó, Yohanan. De repente tá ao contrário na sua tela aí, mas eu tô mostrando para você, tá vendo? Tá vendo esses dois nomes aqui? Yahushua é o nome, paz meus senhores, do Salvador da humanidade. Yahushua nasceu na tribo ou na cidade ou no país chamado Yarushalayim, Yahushurun. Peraí, Denilson, peraí, vamos com calma. Como assim Yahushurun? Ele nasceu num país chamado Yahushurun, porque esse país, o dialeto desse país, a língua falada nesse país era o hebraico. E a língua também que poderia se aproximar, comunicar, era o aramaico, o arcaico, o antigo. Então, duas línguas antigas. E na língua antiga, na língua bem antiga, não existia letra J. Ou seja, o nome Jesus, anjo, né, o nome
Jerusalém, judeu. Esses nomes não existiram. Foram nomes inventados pela Igreja Católica. Então, você já está começando a me entender? Foram nomes inventados. Mas existe uma tradução dos nomes, porque nome próprio, nós estudamos isso na língua portuguesa, o substantivo é nome próprio. E nome próprio você não traduz ele. Não precisa você transliterar, você entende. Se eu falar aqui para você, Yahushalaim, vocês não entendem? Que é Jerusalém? E se eu falar para você que é Yahushurum, você não entende que é um país do qual eles apelidaram do nome de Israel. Israel são 3 sílabas, Isis, Ra e El, 3 deuses do Egito, deusa Isis, Deus Ra e são 3 deuses de 3 impérios do mundo, babilônico, persa e romano. O El vem dos babilônicos, então Is, Ra, que é dos egípcios, e El, que é dos babilônicos. Olha só que coisa, né? Isso não está na sua... Não está. Esse nome Israel é um nome fictício para o país chamado Yahushurum, cuja sua capital chamava-se Yahushalayim. Denilson, as igrejas estão ensinando errado as pessoas? Não, eles estão ensinando transliterado pela igreja que detém o monopólio disso aqui. Por que a igreja detém o monopólio disso aqui? Porque essa igreja ela é de Roma. Agora você começa a entender o que eu estou te falando? Roma entrou nessa cidade de Yahushurum e se apossou, não vou falar roubou, que é uma palavra muito feia, né? Quando um país entra, um país subjuga o outro, toda a cultura daquele país é extraída. Por exemplo, os Estados Unidos entrou na Síria. Iraque, para você que conhece. Os Estados Unidos entrou lá. Então, os Estados Unidos pegou todos os artefatos que tinham na Síria, na antiga Babilônia. Olha só que coisa terrível, né? Eles tomaram posse, o militar foi lá e pegou. Porque vocês conheceram a história da bomba, né? A bomba, que eles tinham artefatos nucleares, né? Foi divulgado, massificado na mídia, de que lá tinha artefatos nucleares, porque houve um suposto atentado em 11 de setembro. Os senhores lembram dessa história muito recente. Mas não é sobre eles que eu quero falar. É uma coisa vai ligando a outra. O povo contou a história verdadeira. É como se alguém contasse uma história para você. Eu vou contar uma história para você. Mas eu não estive lá na cena. Então eu não posso dar detalhe e riqueza. Então os impérios, o Império de Roma entrou nessa cidade de Yahushurum, que eles chamam de Israel, e se apossou da história do verdadeiro Salvador, chamado Yahushua, ou Yahushua HaMashiach, como você conhece como Jesus. Então nós já falamos da letra J, nós já falamos da saga desse povo, nós já falamos que existe existe uma desinformação para que fosse criado esse montão de núcleos que chamam-se Igreja Protestante. São núcleos das igrejas católicas. Nada contra, todos eles trabalham para o bem das pessoas. Todas as igrejas e as religiões não trabalham para o mal das pessoas. O problema é os líderes, são os líderes que são colocados nessas religiões. Eles deturpam a história. Veja que eu estou te falando que não estou falando de religião. A história que está contida aqui dentro. Vocês entenderam? Compreenderam o que eu falei? Em cima disso, nós vamos ler uma passagem agora, daqui a pouquinho, nós estamos com 9 minutos, vamos ler uma passagemzinha, se você tiver um pouquinho de paciência, nós vamos ler uma passagem de primeiro Quefas. Primeiro Quefas, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, primeiro Quefas, no capítulo... Denilson, quem é Quefas? 3, versículo 12. Quem é Quefas, Denilson? Por que Quefas? Gente, não falei para você que eles mudaram os nomes? Olha aqui, ó. Nessa Bíblia aqui,
Nessa Bíblia aqui, tá vendo aqui, ó, os nomes aqui, ó, tá vendo? Os nomes em negrito são os nomes que nós falamos, ó, os nomes em negrito são os nomes na nossa língua, tá vendo os nomes em negrito aí? E os nomes que não estão em negrito são os nomes hebraico. Olha aqui, ó, os nomes em negrito, tá vendo negrito? Em hebraico tá os outros nomes. Ó, a mesma coisa aqui do outro lado, tá vendo? Aí, ó, tá vendo aqui o livro de Mateus, Matitiarro e Yohanan? Olha só como é que eles mudaram tudo. Denilson, por que eles mudaram o nome? E aí a gente é levado, as pessoas ficam pensando assim, mas vocês ficam muito apegados ao nome. O nome não quer dizer nada. Gente, o nome é uma identidade. Vocês não podem mexer com uma identidade. Quando o Pai Altíssimo, que nós chamamos de Yahweh, que é o nome do Deus dos Hebreus, o Deus do Abraão, o nome do Deus do Abraão não é Yahvé, não é Elohim, não é o El Shaddai, não é Adonai, não. O nome do Pai Altíssimo é Yahweh. E ele falou para o Moisés que todos os filhos dele deveriam ter o nome dele. Então você pode ver, até o país se chama Yahushurum. Ó, o país chama Yahushurum, é uma tribo. Gente, tribo lembra de quê? Pretos, tribo, pretos e índios. Tribo, pretos e índios, senhores estão assimilando? Então, o Yahushurum carrega o nome do Pai. Yahushalaim carrega o nome do Pai. Yahushua ou Yahushua carrega o nome da tribo do Pai. Entenderam agora que eu falei para vocês? Compreenderam? O nome Yahushurum, ele vem mostrando para as pessoas, a realidade. Mas vamos lá, vamos devagar que tem muita informação para vocês. E por que eu estou falando isso para vocês? Tem pessoas novas nos conhecendo. E aí você vai começar a entender que esse nome é uma farsa, o nome de Jesus. E nem o nome do Messias traduzido é Jesus. Se você quer saber. Também não é Yeshua, não. Não é também não. E não é por isso que a gente vai desprezar as pessoas que amam a Jesus. Não é isso. Eu não estou aqui para criar uma apartheid social, um apartheid religioso. Não. Eu estou aqui para informar você. Eu não quero o teu dízimo, não estou abrindo igreja nenhuma. Eu estou aqui para dar uma informação. Qual é a informação que eu tenho que falar para você? Sobre a promessa, eu tenho que falar da promessa, porque Yahushua deixou uma mensagem seguinte, que os fins dos tempos estão próximos. E aquele que invocar o nome dele vai ser salvo. Só isso que ele falou. Ele não falou que se você der dízimo vai ser salvo. Se você entrar para começar a me seguir, você é salvo no YouTube. Ele não falou para você seguir ninguém do YouTube. Ele só veio para salvar a sua alma. Só isso, mais nada. Porque existe uma força do mal que está tentando destruir toda a humanidade, todas as pessoas. Só isso. Existe um inimigo declarado para aqueles que acreditam. Né? Como é que é? Complexo, mania? Não. Existe uma força abissal que ela domina o plano espiritual aqui da Terra. E essa capa que você recebeu, esse corpo, nós recebemos uma capa. Vamos passar dessa fase. Vamos sair dessa capa. Nós vamos sair daqui de dentro. Vamos sair. Lembra da transformação da borboleta? Nós vamos sair de dentro do casulo. E aí nós vamos prestar conta daquilo que nós vivemos aqui. E o que nós vivemos aqui, você tem que prestar conta daquilo que você está fazendo. Dentro disso que você está falando, olha só, dos bons costumes. Escuta só essa palavra. Vamos lá. Já mostrei aqui para vocês. Muito obrigado pela sua atenção, tá bom, gente? Muito agradecido mesmo pela sua atenção. Nós vamos agora mostrar, fica aí que nós vamos encerrar. Primeiro Pedro, tá vendo? O nome que você sabe é Pedro, né? Mas o nome dele não é Pedro, é Keifas, olha, 3, vamos lá, 12, ó. O nome dele é esse aqui, ó, Keifas, ó. Kefa, tá vendo aqui, ó? Vou colocar aqui o nome aqui para você ver, ó. Ó, tá vendo? O nome de Pedro, aquele que a Igreja Católica que diz que foi o primeiro Papa, que é história, falácia isso, tá? Isso foi inventado para enganar as pessoas, ó. Tá vendo primeiro Pedro? No capítulo 3, ó, no capítulo 3,
Tá vendo? Essa Bíblia é uma Bíblia judaica, né? O nome dessa Bíblia aqui, ó, tá aqui em cima, ó. O nome dela é Imaculadas Escrituras, o nome dela. Imaculadas Escrituras, olha aí. Vamos lá. Vamos começar no 8, tá assim, ó, exortação, olha aí, exortação à prática do amor fraternal. Tem alguma religião aí? Não, não tem nenhuma religião. Tem alguma doutrina de alguma igreja aí? Não, não tem doutrina de igreja. Isso é pra gente, tá? Para todo ser humano, para você alcançar uma bênção do Pai Altíssimo que criou o céu, a terra e o mar, ok? Olha só. Aí está dizendo o seguinte, diminui aqui um pouquinho para poder ler com vocês, né? Eu leio aqui, né? Tá assim, ó, finalmente, Pedro falando, ou Kefas falando, finalmente que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar, uma ideia, um papo que ele mandou para gente, de sentir, amem uns aos outros, sejam compassivos, sejam misericordiosos. Tá aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, pessoal, vou aumentar aqui, ó. Sejam compassivos, sejam misericordiosos, sejam humildes. Olha o que ele está pregando, o que nós estamos vivendo hoje no dia a dia, meu povo, minha gente. Tem pessoas compassivas? Tem pessoas misericordiosas? Não tem, cara. Tem gente que está com sangue nos olhos, com ódio das pessoas, com raiva, com ranço, com rancor, com ira. E humildes, quantas pessoas são prepotentes, arrogantes, acham que por ter um cargo melhor é melhor do que outras pessoas, acham porque tem um carro melhor é melhor do que outras, acham porque tem uma conta, um dinheiro na conta bancária. Eu vejo isso, gente, com pobres, com pessoas pobres, pessoas que têm, não é rico, não é milionária, mas desprezam até numa cerveja que bebe, ou até numa cachaça que eles bebem, desprezam, ou num churrasco que eles fazem no final de semana. Há um desprezo tão grande, gente. Por exemplo, deixa eu explicar isso de maneira que você entenda. Tipos de festa que você vai, né? Isso é velado para que as pessoas não... Tem certos lugares na Zona Sul, tanto do Rio de Janeiro como em todos os outros lugares, que pobre não entra, que são pessoas selecionadas para entrar naqueles lugares. Há uma seleção de pessoas para entrar naqueles lugares. E isso, o Messias não pregou isso. O Messias, ou o Machia, né, o nome correto, né, o Machia chamado Yahushua, ou Yahushua, ele pregou a humildade. E o Pedro só retratou o Kefas, só repassou essa informação. Aí ele disse assim, ó, vamos lá. Sejam compassivos, sejam misericordiosos, sejam humildes. Não retribuam o mal com o mal. Não retribua o mal com o mal. Ó, eu não estou falando nada demais aqui. Isso é uma história que está contando para vocês. De vida, lição de vida. Você não deve pagar o mal com o mal. É fácil eu falar aqui? É fácil. Daqui é fácil. O ruim é você fazer isso. A pessoa te injuriou, a pessoa te irritou e você não fazer o mal com ela, não pagar o mal para ela, não dar o troco, né? Porque aqui nós somos competitivos, nós competimos, nós não gostamos de ser esculachado, nós não gostamos de ser esculachado, ninguém gosta de ser esculachado. Mas na lei suprema, o Pai fala isso, porque isso evita muitas confusões, isso evita as pessoas se degradarem, brigarem, né? As pessoas causarem contendas. Tem alguma coisa demais nisso? Eu preciso ser religioso para entender isso. Eu não preciso estar em igreja nenhuma para entender isso aí. Mas vamos lá. Não retribua o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Então, se a pessoa ela é ofendida, ela não vai retribuir ofensa com ofensa. Eu fico pensando para vocês aqui, eu fico analisando, né? Isso é o nível para todas as sociedades, né? Por exemplo, as pessoas que atacam o presidente, né? Ele tem um jeitão dele lá, o Bolsonaro, que está agora em eleição, vamos ter lá o segundo turno.
Mas ele não pode sair daí escancarando para as pessoas que atacam ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele não pode sair daí falando. A mesma coisa o ex-presidente Lula. Você não pode sair atacando as pessoas. Tá vendo como é que você não retribua o mal com o mal? Como você vai se portar nesse momento em que você vai se reportar à nação, às pessoas? Se o cara me atacou, eu vou apresentar o meu trabalho. Ele está ali para apresentar o trabalho dele. Ele está ali para apresentar os meios que ele vai fazer com que a nação corra em direção da prosperidade. Porque uma grande nação se faz com homens justos, homens corretos, pessoas corretas. Estamos perdendo o valor. A imoralidade está tomando conta. Quando a gente fala em imoralidade, a gente não fala só de roupa de fora. A gente fala de caráter, de personalidade, de pessoas de palavra. A gente está falando disso, cara. A gente não está falando de religião. Não estamos comentando sobre religião. Nós estamos comentando sobre personalidade de pessoas. Eu tenho a minha personalidade. Os senhores têm a personalidade de vocês. E é isso que as palavras estão dizendo. Sobre a mudança de personalidade. Aí eles estão falando assim: não retribua o mal com o mal, e nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, retribua a ofensa com uma bênção. Porque para isso vocês foram chamados, para herdar a bênção. Pois está escrito: quem quiser preservar sua vida e ter dias felizes, refreie sua língua para não falar coisas más. Nós temos que guardar a nossa boca, gente. Olha só, o Pai fez a gente com 2 olhos, tá vendo 2 olhos aqui? 2 buraquinhos no nariz, 2 ouvidos, certo? Mas fez a gente, um coração, uma cabeça e uma boca, e tem um órgãozinho que eu tô nesse meio. Nós temos que controlar esse órgão, porque eles causam contenda. Eles provocam a ira. Essa língua aqui, essa linguinha, tá vendo? Tá vendo? Essa língua, gente, ela pode destruir a vida de uma pessoa. Ela pode destruir. E eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando de ofensas morais. Isso aqui, tá vendo? Isso aqui parece que é um estudo de igreja, né? Não tem nada a ver isso com regra, conduta. Isso tem como pessoa. E está dizendo aqui que se você quer ver dias felizes, refreie sua língua. Nunca fale quando você estiver nervoso, quando você estiver chateado, quando você estiver aborrecido com outra pessoa. Não fale. Não fale. Fique quieto. Fique quieto. Mesmo que a palavra venha na sua cabeça para você falar, para você não ser esculachado, como as pessoas. Eu não vou ser esculachado por fulano. Refreie sua língua. Isso é para mim também, tá, gente? Eu passei por isso esses dias aqui. Fiquei chateado com uma situação e não refreiei a minha língua. E isso tem uma consequência, porque a palavra não tem como voltar. É que nem o mar não tem cabelo, você não sabe agarrar o mar. Você não pode agarrar o mar, não tem cabelo para você agarrar. Então aquilo que a gente fala, que nem agora, o que eu estou falando está sendo registrado para você. Isso, gente, estou te falando isso aqui, não tem nada de religião isso aqui não. Você é de dentro de casa, teu dia a dia. Gente, você não tem um trabalho, você no ônibus, você no ponto do ônibus, você na lanchonete. A gente tem que refrear a nossa língua, porque a gente consegue ter antipatia às pessoas, nós também não conseguimos ter apatia. Então, se você não olhou para a pessoa, não foi com aquela pessoa, para que você vai comentar? Para que você vai falar, você é mulher, que está passando aquela mulher gordinha e você tem um corpo magrinho, e você vai falar, nossa, que mulher gorda. Ou então você vai falar da roupa ridícula que ela está botando. Você viu? A roupa é ridícula? Problema de quem colocou, cara. Ela não tem senso do ridículo? Problema é dela. Isso não é fora não, pessoal. Isso é para a gente poder viver bem em sociedade. Na sociedade nós vivemos bem assim. Então, se a pessoa... E outra coisa, só dê opinião, gente. Quando a pessoa te pede opinião, não se meta na vida dos outros. Não dê opinião para as pessoas. Não fale das roupas das pessoas. Não fale do modo. Não fale do que a pessoa bebe. Você paga a conta das pessoas. Você paga a luz, água. Você está lá todo dia, no momento que ela está doente, você está levando ela para o hospital. Então, ora, não fale, pô. Não se meta na vida de ninguém, pô. Isso é para nós. Isso é para nós. Isso é para nós.
Aí o cara vem fazendo um trabalho, tipo assim, na internet. O cara tá lá, tá tentando ajudar as pessoas. Agora pro grupo dos que se chamam de Yahushua. Dos que se dizem que estão libertos do sistema religioso. Aí vê a pessoa, joga piadinha. O pai vê a intenção, hein, cara. Ele bota uma piadinha. Por exemplo, a pessoa aqui no grupo de Yahushua, eles têm uma mania de dizer que não são ajudaizados, né? Nós seguimos o judaísmo. Tá, beleza. Mas a tua intenção, quando você coloca um trecho lá para humilhar a pessoa, quando você coloca um trecho que você nem percebe que aquilo ali vai magoar a pessoa, então você está sendo pior do que aqueles caras, porque você está sendo hipócrita. Sabe o que acontece, gente? Todo mundo, na verdade, todo mundo tem essa hipocrisia. A gente fala, os homens falam das mulheres, né, a casa das primas. Mas volta e meia o cara tá lá na casa das primas. Os caras falam do homossexualismo, mas volta e meia gosta de um homossexual do lado. Então, e não tem capacidade para falar para essas pessoas. E não tem, para ter moral, não é para você falar, ficar, eu te boto o dedo. Gente, nós não temos que falar sobre a vida de ninguém. Nós já temos a nossa vida, tá difícil, eu sempre falo isso. Quando você vai falar da vida de uma outra pessoa, faz o seguinte, lembre-se que você vai ter um gatinho, o gatinho tem 7 vidas. E se for fêmea, vai dar um montão de filhotinho. Então lembre-se da sua vida, cara. Antes de você comentar, antes de você falar, preste atenção. Porque você também tem muitos motivos, como eu dou muito motivo para muitas pessoas falarem, pensarem, mas eu não tenho o direito de falar da vida de terceiro, de quarto, de ninguém. Essa é a mensagem. A mensagem é essa. Refreie sua língua do mal. Isso chama-se mal. E quando você fica quieto, sabe o que acontece? As pessoas elas começam a refletir. Elas começam a refletir. Ela fala, pô, caramba, peraí. Porque pensa. Que a pessoa vai falando. Quanto mais irritado você tá, mais você fala, cara. Eu sou assim. Então a gente tem que parar, respirar, encher o nosso cérebro de oxigênio, porque ele começa a pensar, né? E até depende também, quando a pessoa estiver falando contigo, não faça esse gesto. Porque as pessoas pensam que esse gesto é de desprezo. Quando você faz assim, ó, tipo assim, pô, tá se enchendo, né? Tá dizendo que eu tô um saco. O nosso gesto, gente, o nosso gesto fala mais do que as nossas palavras. Experimenta entrar no mercado e observar as pessoas que estão no caixa, trabalhando ali. Existem pessoas felizes que vai te sorrir para você. Até no bom dia que ela fala para você, ou boa tarde, boa noite, você vai perceber. Por que eu tô falando mercado? Porque nós vamos ao mercado. Nós vamos ao mercado, nós pegamos ônibus, nós pegamos trem, nós se locomovemos, nós passeamos pela rua. Então você começa a observar as pessoas, como as pessoas fazem, quando ela está falando mal de outras pessoas, quando ela quer chamar atenção para você também junto com ela, porque não tem aquela pessoa, ela não está satisfeita ela sozinha, e ela começa a falar, balançar a cabeça e olhar para tua cara. A pessoa está comentando, olhando para tua cara. O que ela está dizendo? Entra na conversa também. Já aconteceu isso com você? Pessoa, ou então você está conversando com uma outra pessoa no ônibus, vem alguém e fica ali ouvindo e dá opinião, cara. Entra na conversa. Gente, a conversa não era com você. Mas as pessoas, infelizmente, pessoal, precisam ouvir isso aí, ó. O amor fraternal. Porque para isso vocês foram chamados para herdar a bênção. Pois está escrito, quem quiser preservar a sua vida e ter dias felizes, refreie em sua língua, ó. Quem quiser ter dias felizes. Quem quiser, pois está escrito, quem quiser preservar a sua vida e ter dias felizes. Olha aqui, ó, vou botar aqui, ó. Ter dias felizes, dias felizes. Você quer ter dias felizes? Eu quero ter dias felizes. Se você quer ter dias felizes, dias, não estou falando de igreja, de irmão, não estou falando de nada. Dias felizes. Então, aqui, ó, o segredo está aqui, ó. O segredo está aqui, ó. Aqui, o segredo está aqui, ó. Olha aí, ó, o segredo. Refrear a sua língua. Ouviu aí? Refrear a sua língua. Pare de falar. Não fale. E o dedo também, né? Que agora o dedo é do celular, né?
de fazer fofoca lá pelo WhatsApp. Pare de fazer isso. Pare de fazer isso. Seja uma pessoa realmente com o coração querendo ajudar a outra pessoa, porque é isso que vai valer. Não é religião não, gente. Religião não vai te levar para nada. Capa religiosa não vai te levar para lugar nenhum na vida, nenhum. Ah, porque eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, sou budista, eu sou muçulmano, eu sou o raio que eu parta. Eu sou um ser humano, cara. Igual, que tem as características igual a você. Então lembre-se, 2 olhos, 2 nariz, 2 ouvidos, 2 mãos mais um coração, uma mente, uma boca e uma língua. Falar menos, ouvir mais. É para nós a lição, tá? Eu não sou rabino, não sou pastor, não sou guru de ninguém. Eu sou um cidadão, um homem, uma pessoa, sou teu brother, teu amigo, sou isso, eu sou isso aí. Vamos terminar? 30 minutos, né? Refreie sua língua para não falar coisas mais e os seus lábios não falar... Olha aqui. Os seus lábios não falar mentiras. Você é mentiroso. Fica mentindo para as pessoas. Tem pessoa que adora contar uma mentira, né? Além dela não refrear a língua, ela conta mentira sobre outras pessoas. Meu Pai do céu. Afasta-se do mal. Busca o bem, busca a paz, siga, porque os olhos de Yahweh, olha aí, ó, os olhos de... Quem é Yahweh aí, ó? Os olhos de Yahweh, tá? Estão sobre o justo. Alô, evangélico? Alô, católico? Alô, espírita? Alô, brasileiro? Alô, pessoal da Inglaterra, de Roma? Pessoal da França, da África, dos Estados Unidos, da China, de todos os países, Rússia, Ucrânia? Os olhos do Pai estão sobre os justos. O que é justo? É aquela pessoa que procura levar uma vida digna, não sacanear ninguém, não trapacear ninguém, não tentar passar à frente dos outros, não tentar achar que o outro é otário, que é babaca. É isso, é ser justo, é ajudar quando tiver que ajudar, e quando tiver que falar sim, mas falar com autoridade para não ser um moralista, mas uma ideia, trocar uma ideia, sabe? Mandar uma letra, que a gente fala aqui no Rio de Janeiro. Os olhos de Yahweh estão sobre o justo. E os seus ouvidos, atento às suas orações. Você faz prece, você reza, você faz mantra, você pratica algum tipo de alguma coisa espiritual. Então os ouvidos do Pai vai estar atento às suas orações. Mas o rosto de Yahweh volta-se contra os que praticam coisas más. Eu vou aumentar isso aqui, gente. Isso aqui é demais, ó. O rosto, vou botar que você conhece Deus, né? Você conhece Deus. O rosto do Pai Altíssimo, ele está contra os que praticam coisas más. Os que praticam coisas más. Você conhece alguma pessoa que pratica uma coisa mal? O que é uma coisa mal para você? Dar volta nos outros é uma coisa mal? É uma coisa mal, né? Falar da vida dos outros, criticar, não é uma coisa mal? Isso é para nós, pessoal. Não critique, ajude, só dê conselho se te pedirem. Não se meta na vida de outra pessoa. Mas ele é meu filho, é minha filha. Eu falei para você, nós não somos iguais. Nós temos uma identidade diferente um do outro. Mas eu estou no grupo de arrucha aqui, eu tenho que falar mesmo. Será que você tem que falar? Eu fico pensando todas as vezes, gente, eu vou terminar já esse vídeo, nós estamos com 34 minutos, desculpa a demora, mas assim a gente vai falando. E eu gosto de falar, né? Não de ser líder, mas de conversar com vocês.
que a gente está no grupo de Yahushua, né, ou de Yahushua, e nós pensamos já que já somos os doutores, os bambambãs, os caras, né, do conhecimento. Não somos nada, cara. Estamos aprendendo. Essa vida é uma grande escola. Nós aprendemos todos os dias. Toda hora eu aprendo. Toda hora eu tento ser melhor. Sabe qual é o meu projeto, o meu plano? É ser um pouco melhor todo dia que eu levanto. Se eu conseguir ser um pouco só melhor para qualquer pessoa, então eu estou evoluindo, eu acompanho o meu eu, o Denilson, que já está aqui nessa terra há um tempinho, que já fez tantas loucuras e que continua errando, porque eu não sou santo. O Pai não veio pegar pessoas santas, ele veio pegar pessoas justas. Aquela pessoa que errou, tropeçou, reconheceu o erro, foi o que ele falou para aquela mulher que foi pega em adultério. Nem eu te condeno. Nem o Yahushua condenou aquela mulher que foi pega em adultério, Denilson. E ele falou, vá, pode ir, vá, minha filha, mas não peca mais não, pô. Então eu não critico você que tem um linguão grande, você que fala muito, você que, sabe, você tem maquina no seu coração, respostas ofensivas. Não condeno você não, porque eu fui assim, de vez em quando, às vezes a gente dá uma deslizada e cai nesse laço do passarinheiro. O Pai só vai pegar a gente. Você quer ser salvo, não quer? Por isso que hoje eu falo para Nicodemos. Para você entrar no reino do Pai, você tem que se tornar criança. Criança não tem ódio de ninguém. Criança briga aqui, já tá boa, de bem ali do outro lado. Não tem esse negócio de, não fala mais com fulano. Para com isso, cara. Para com isso. Pai. O orgulho não vai te levar a nada, tá? O orgulho não leva a nada a ninguém, cara. Dessa vida, ajude. Se você, mas fulano ajuda, o problema é do fulano, você ajude, estenda a mão, seja solícito, não critique. Nós vamos ter dias melhores. Um beijo, obrigado por você estar aqui, tá? Muito agradecido. Posso pedir uma coisa? Deixa o seu like, compartilhe nossos vídeos. Firme com o nosso Salvador Yahushua HaMashiach. Tchau, gente. Bom dia, hein? Bom dia.